bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. Então, nem todo mundo se lembra, mas o Justiceiro teve a sua primeira aparição em 1º de fevereiro de 1972, na revista The Amazing Spider-Man número 129, onde ele surgiu como um vilão do Homem-Aranha. O personagem nasceu de uma ideia do escritor Jerry Conway de criar um oposto moral ao Homem-Aranha. Um anti-herói sem poderes que se entregou à violência como forma de vida. John Romita Jr. e Ross Andru, dois dos artistas mais consagrados da época, acabaram trabalhando junto em desenvolver o visual do personagem, que seguiu um caminho por usar cores sombrias e escuras, o que ia contrário a todos os personagens da época, além de luvas e botas militares, e o já conhecido logo da caveira, que eles basearam no símbolo da Totenkopf, que é basicamente o símbolo de uma caveira com 2 ossos cruzados, que foi usado pela polícia do Adolf durante a Segunda Guerra Mundial. Que coisa, não? E eu quero fazer uma pausa rapidinho só pra falar uma coisa. Se você gosta de histórias de vingança, eu participei de uma antologia chamada Até as Últimas Consequências. Uma antologia que reúne cerca de 20 contos de vingança escritos por grandes nomes que ainda não explodiram no mercado literário. Então, se você gosta de histórias curtas que te mantenham preso às páginas com um desejo indescritível de saber o que vai acontecer, dá uma chance pro livro. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou botar o link aqui na descrição. Então, eu espero que gostem. Além de um vilão, o personagem também tinha um peso crítico, servindo como uma maneira de criticar a forma que o governo americano vinha tratando os veteranos da Guerra do Vietnã, já que o Justiceiro foi lançado durante o meio da Guerra do Vietnã. Só que aí, algo inesperado aconteceu. Ao longo da próxima década, o Justiceiro vem participando de histórias do Homem-Aranha, do Demolidor, do Capitão América e ganhando cada vez mais fama entre os personagens da Marvel. Até que, eventualmente, mais ou menos uns 10 anos depois, ele ganhou o título solo, que estreou em 1986. Hoje, a popularidade do personagem é indiscutível. Você vê o logo do Justiceiro em cadernos, fichários, bottoms, e além disso, ele também é usado por militares, policiais e equipes de resgate no mundo inteiro, para a tristeza do seu criador. Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. O lance é, o Justiceiro acabou se tornando maior do que qualquer um esperava. Mas não é meio estranho? Tipo, se a gente analisar o Frank sem qualquer agenda, acho que todo mundo vai concordar que, por definição, ele é um dos maiores assassinos da cultura pop. E olha que eu nem tô exagerando. No site Marvel Fandom é atribuído ao personagem cerca de 756 mortes, desde o dia em que ele nasceu até os dias modernos. E em 2011, o então editor da Marvel, Steve Walker, acabou revelando que, se você considerar todos os universos paralelos, o Justiceiro teria matado, até então, aproximadamente 48 mil pessoas. That escalated quickly. Então fica a dúvida, por que diabo a galera gosta tanto de um assassino em massa? No mundo da escrita, existe uma coisa chamada arquétipo. Isso é basicamente um modelo genérico no qual alguns personagens ou histórias acabam se encaixando. Sabe aquela história em que você tem o vilão sadístico, ou a donzela em apuros, ou o herói relutante? Todos eles são arquétipos. E o Justiceiro também é um. Num artigo científico escrito por Kent Worcester e intitulado Justiceiro e a Política da Justiça Retributiva, o autor comenta que o Frank segue um arquétipo comum em histórias de vingança. O homem bom, que acaba tendo tudo tirado dele e decide fazer justiça com as próprias mãos, ignorando lei, sociedade e qualquer coisa que não seja sua bússola moral. Soa familiar? Os arquétipos existem e são muito usados porque eles conversam diretamente com sentimentos que são universalmente humanos. Quem de vocês nunca se sentiu injustiçado? Ou preso em uma sociedade em que ser uma pessoa boa não te garante ser protegido de pessoas ruins? Ou até querendo devolver alguma coisa ruim que já fizeram com vocês? Eu vou te matar! No artigo, o autor ainda comenta que existem basicamente 2 tipos de história de vingança. Na primeira, uma injustiça acontece e uma pessoa ou grupo de pessoas acaba tentando consertar as coisas e consegue ter aí um final feliz.
Um exemplo disso seria o filme Busca Implacável. No segundo tipo, a vítima tenta encontrar uma solução para o problema, mas ela acaba nunca alcançando esse final feliz, às vezes presa para sempre num ciclo de violência ou terminando morta ao final da história. E o Justiceiro é um dos maiores símbolos desse tipo de personagem. O lance é que ser um arquétipo já acaba prendendo Frank às graças do espectador, porque a gente consegue imediatamente se colocar no lugar dele e entender por que ele tá fazendo aquilo, sem falar que conversa com sentimentos que às vezes a gente já teve, só que não de assassinato, eu espero. Então isso acaba se tornando uma base importante pra gente entender por que as pessoas gostam tanto do Justiceiro, só que é longe de ser o único motivo. As histórias do Justiceiro geralmente trabalham com extremos absolutos. Os vilões que o Frank mata geralmente não têm qualidades redentivas. Eles geralmente são vilões meio que unidimensionais, são aqueles monstros por serem monstros. Mas na prática, o que isso significa? Isso significa que o Frank não comete erros. Se ele mata uma pessoa, aquela pessoa merecia morrer. Ponto. Ele nunca atinge a pessoa errada na hora errada, tampouco atinge uma pessoa que podia melhorar. Até na série do Demolidor, na segunda temporada do Demolidor, tem uma cena em que ele fala lá pra Karen: "Você nunca esteve em perigo. Eu só machuco quem merece, sabia? Sabia que ele era assassino dos irlandeses? Um tiro, uma morte. Se eu quisesse matá-la, estaria morta." Sacou? E esse tipo de coisa acaba facilitando as pessoas a ficarem do lado dele. Ele não precisa lidar com questões morais, de se é certo ou errado matar aquela pessoa, porque nas histórias dele, as pessoas que ele mata geralmente mereciam morrer. Ou elas eram vilões terríveis, ou elas eram vilões mais genéricos possível. E é isso. O que, pasmem, é algo inerente ao arquétipo de histórias de vingança. Porque se você for ver, em todas as histórias de vingança, os lados são extremamente bem divididos. De um lado é o protagonista, do outro são os inimigos dele. Quer outro exemplo? Pensa nos vilões do John Wick. De verdade, você acha que teria qualquer característica redentiva naquele cara que fizesse você não querer que ele morresse depois que ele matou o doguinho? Se tem, eu não sei qual é. Mata esse danado! Uma coisa importante no que eu vou falar agora, eu tô analisando histórias, eu não estou analisando crime e nem sociedade, beleza? Dito isso, essas características absolutas acabam ajudando a gente a simpatizar com o Frank, porque no final das contas ele não está matando pessoas, ele está matando vilões, ele está matando seres ruins, matando gente que se aproveita de gente inocente, o que torna bem fácil pra gente simpatizar com ele. Entra até um pouco no que eu falei lá no meu vídeo do Rick e Morty sobre o espaguete, porque eles desumanizam esses personagens de um jeito que a gente sempre concorda com o Frank toda vez que ele puxa um gatilho. Porque qual é a máxima do Justiceiro? Ele mata bandidos, e apenas bandidos. Logo, ele é um herói. Na época em que a primeira temporada do Justiceiro lançou na Netflix, a revista Vulture entrevistou militares e policiais para tentar entender o que eles achavam da chegada do Frank nas telinhas. E eu queria trazer duas dessas entrevistas que eu acho que são importantes nessa discussão. A primeira foi com Christopher Neff, um veterano da Marinha que explicou por que ele sempre foi fã do Justiceiro. Frank Castle é a definição militar perfeita para a faca de Okan. Ele não se importa com uniformes, com regras, com restrições, nada. Ele acha os caras ruins, mata os caras ruins e protege os inocentes. É o sonho. A navalha de Okan, segundo o Google, é um princípio filosófico no qual a melhor solução é aquela que apresenta a menor quantidade de premissas possíveis. O que isso quer dizer? Que a solução mais prática geralmente é a correta. Em outras palavras, você tem que ser eficaz, você tem que ser eficiente e você mata o mal pela raiz. Tem que matar uma p*** dessa. E antes da segunda entrevista, eu queria comentar um ponto interessante. Muitos homens, eu incluso, acabam usando personagens fictícios para tentar enxergar características que eles possam puxar para eles e se tornar pessoas melhores. É tipo aquele meme do Kratos, tá ligado? Que você vê ele lá lutando e você fala, pô, vou pra academia botar um shape. É exatamente isso. Só que às vezes, ao invés de características físicas, são características mentais, ideias, atitudes, formas de ser que a gente acha interessante e tenta trazer pra nós. E o segundo entrevistado fala mais ou menos disso. E o que você tá achando do vídeo até aqui? Concorda com os pontos que eu tô levantando? Comenta aí embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião e eu prometo que eu vou responder, porque de verdade, adoro conversar com vocês. E se você tem algum amigo ou amiga que acha que o Justiceiro é um personagem medíocre, compartilha esse vídeo com eles. Quem sabe
sabe, vai ver muda a opinião deles. E o nosso segundo entrevistado, Russell Galloway, que é um veterano do exército americano, acabou comentando mais ou menos isso. O meu amor pelo personagem foi um dos maiores fatores que me levaram a me juntar aos militares. E desde que eu fiz isso, sempre que eu encontro com qualquer tipo de problema, eu me pergunto, o que o Frank faria? E contanto que a resposta não fosse sair matando todo mundo, eu sabia que eu estava no caminho certo. Existe algo na ideia do homem que tenta lutar contra um monstro maior que ele, que simplesmente se conecta com o imaginário coletivo. E o foco do Frank para cumprir a guerra dele é simplesmente de outro mundo. É tipo na segunda temporada do Demolidor, em que ele enfiou uma navalha no antebraço, se deixou capturar pelos bandidos, foi torturado, teve o pé perfurado por uma furadeira elétrica, tudo isso só para chegar ao alvo. É de outro mundo. Tudo isso? Agora esse último ponto é meio polêmico. Você se sente seguro? Você se sente segura? Quantas vezes você não ligou a TV e viu alguma injustiça? Seja na forma como o governo conduz suas leis ou em pessoas atacando outras pessoas. Independente do seu espectro político, cada injustiça que a gente vê acontecendo acaba fragmentando a nossa fé no governo e no sistema que teoricamente foi colocado para garantir que as pessoas possam viver em paz. E é justamente isso que o Justiceiro simboliza. Lembra que eu comentei que o criador do Justiceiro odeia o fato de que militares e policiais usam o símbolo do personagem nos seus equipamentos? Então, numa entrevista, ele falou o seguinte: o Justiceiro é um subproduto das falhas do nosso sistema legal, representando todas as pessoas que se sentem abandonadas dentro do sistema. E sempre me pareceu estúpido e irônico como membros da polícia abraçam um símbolo que é fundamentalmente representativo de algo que vai contra o que eles defendem, ou seja, um símbolo de um fora da lei. Inclusive, durante as manifestações contra a truculência policial que aconteceram nos Estados Unidos, o autor tentou ressignificar o símbolo do personagem. Ele lançou um movimento na internet chamado Caveiras pela Justiça, onde ele vendia camisetas do Justiceiro tentando associar o símbolo aos movimentos do Black Lives Matter. E essa é mais uma pro pessoal que fala que arte não é política. Haha! E a real é que o próprio nome do personagem acaba sendo um indicativo de como o autor vê ele. Porque no inglês original, Punisher não significa justiceiro. Em uma tradução livre, esse nome seria tipo castigador. E aí você vai me perguntar, mas por que isso é importante? Porque, segundo o nosso amigo dicionário, justiceiro é aquele que aplica a justiça com rigor ou zelo. Aquele que luta pela aplicação da justiça. Esse não é o Frank. E enquanto isso, castigador é aquele que castiga. Qual dos dois parece ser o Frank Castle? O Frank não liga para a justiça. Esse é o trabalho do Demolidor. Ele liga para punir as pessoas que fizeram coisas que aos olhos dele são erradas. Ele é literalmente o cara que castiga os outros. Só que nessa tradução, a gente acaba comprando a ideia de que ele é o cara que aplica a justiça, quando por definição não é. E, inclusive, essa visão mais absoluta dele acabou levando ele a cometer algumas coisas terríveis. Tipo, por exemplo, naquela história Justiceiro mata o universo Marvel, onde ele entende que os super-heróis são seres que não se importam com as pessoas e torna a guerra pessoal dele matar todos um a um. Inclusive heróis que nós todos sabemos que fazem o melhor todos os dias para salvar pessoas. Como, por exemplo, o Homem-Aranha. Mas enfim, eu já falei muito e agora eu vou concluir porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. A ideia de que as pessoas gostam do Justiceiro só porque ele mata bandido é completamente sem noção. A verdade é que tem muito mais por trás desse personagem do que a maior parte das pessoas acredita, como eu tentei trazer um pouco aqui. Só aqui eu já trouxe 4 pontos para tentar explicar isso. 4 pontos que já demonstram como o personagem vai muito além do que a maior parte das pessoas dá pra ele. E você pode ter certeza absoluta que tem muitas outras coisas que eu não consegui trazer nesse vídeo, ou pela minha falta de conhecimento, ou simplesmente porque é foda, né? Mas enfim, eu tenho lido algumas histórias do Justiceiro ultimamente, principalmente a saga do Justiceiro Max, que foi escrito pelo Garth Ennis, o mesmo autor de The Boys. Então eu queria trazer esse vídeo exatamente por causa disso. Mas e você? Você gosta do Justiceiro? Se sim, por quê?
Se não, alguma vez você já tentou ler alguma história do Justiceiro? Ou você acabou caindo no senso comum de que quem gosta de Justiceiro é tudo psicopata porque ele quer fazer... Desculpa. Enfim, comenta aí embaixo, eu adoraria saber a sua opinião e queria saber o que você achou desse vídeo também. Você concorda com os pontos que eu levantei? Você discorda? Fala aí, eu adoro esse tipo de discussão e vou adorar conversar com vocês. E mais uma vez, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.